Está pregando a mensagem do livro de Êxodo. Glória a Deus. Está pregando a mensagem aqui que nós vamos falar a respeito de 3 capítulos no livro de Êxodo, né? 3 capítulos, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3. Dentro desses capítulos nós vamos estar pregando aqui 53 versículos nesta noite. Vai ser uma mensagem longa. Quem está preparado para a vigília aí? Eita glória! Glória a Deus. É brincadeira, irmãos. Brincadeira só para descontrair um pouco. Nós sabemos, né, que é tudo com ordem de decência. Isso aí também que todo mundo aqui tem pessoas que pensar, tem pessoas que precisam trabalhar amanhã. Vamos estar lendo alguns versículos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian, e levou o rebanho detrás do deserto. Veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque que a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e lhe disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa és terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Os irmãos vão tomar uma oração glorificando. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui diante de uma passagem tremenda, a qual aconteceu no livro de Êxodo, onde Deus, ele se manifesta para um pecador. Glória Isso a Deus. mesmo. Deus se manifesta para um pecador, Moisés. Onde nós acabamos de ler no versículo anterior, a partir do versículo 23, 24 e 25 do capítulo 2 do livro de Êxodo, nós vamos ver o povo de Israel clamando ao Senhor, clamando a Deus por causa da sua servidão ali no Egito. O povo estava como se tivesse esquecido por Deus ali no Egito. E nós vamos ver que logo em seguida, onde nós lemos, Deus era escolhido por Moisés para resgatar o seu povo. E ali Deus agora vai falar com Moisés, vai se manifestar a Moisés no meio da sarça ardente. Começa o chamado de Moisés. Moisés tinha um chamado para resgatar o povo ali do Egito, do rei de Faraó. Só que para isso, para que nós entendamos o que está acontecendo, nós vamos pregar, vamos falar um pouquinho a partir do capítulo 1 de Êxodo. E antes do capítulo de Êxodo, do capítulo 1 de Êxodo, quem não conhece a história de José, José aquele mesmo sonhador, José que ele foi muito abençoado, ele se tornou governador no Egito, e através de José a sua família foi parar lá no Egito, e através de José e a sua família o povo de Deus foi parar lá no Egito. Só que a Bíblia vai narrar, vai falar que aquela geração tinha expirado, aquela geração de José tinha morrido todos, e ali ficou os filhos, os netos, e ali deu continuidade à promessa que Deus tinha feito para Abraão lá no começo. E o povo de Deus está cativo. Só que a Bíblia vai começar narrando no capítulo 1 que ali estava ali o rei. Estava no rei o rei ali, Faraó, onde no Egito. Era um rei que não conhecia
não conhecia, não ouvia falar de Deus, não conhecia esse Deus o qual nós pregamos hoje nesta noite. Ele não conhecia sobre o mesmo Deus, que é o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de José. Ele não conhecia, não ouviu falar sobre esse Deus. E a Bíblia vai começar falando que depois que se inspira a família de José, que aquela geração tinha inspirado, tinha acabado aquela geração, ali o povo de Deus que estava ali, irmão, vinha crescendo, aumentando o povo de Deus ali. Aleluia. E este rei que estava reinando, ele se preocupava, irmãos. No capítulo 1, do versículo 9, a palavra vai falar assim, do versículo 8 em diante: e depois levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso que nós. Vejam que ele estava aqui, interessante neste versículo, que ele estava reconhecendo o poder do povo, irmãos. Mesmo sendo cativo, mesmo sendo preso, ele estava reconhecendo que na verdade não era o poder do povo, era o poder de Deus que se habitava sobre aquele povo. Ali existia uma promessa, ainda que aquele rei não conhecia, não sabia que aquele Deus que aquele povo servia, mas existia uma promessa sobre a vida daquele povo. E aquele povo ele vinha se crescendo, e ele temia, porque ele conhecia o poder que estava sobre aquele povo. Glória a Deus. E às vezes na nossa vida nós temos uma adversidade, parecendo que nós não conhecemos. Nós não conhecemos o poder que está sobre a nossa vida. O poder de Deus que se manifesta sobre a mim e sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só que tem mais, irmão, que ele se preocupou, que aquele povo ia se crescer. E o que é que o rei fala? O rei fala que este povo está se crescendo. Aí esse rei vai e fala: não, ele usa uma estratégia, vamos acabar com este povo, para que este povo não se une contra nós, vindo guerra, vindo outros inimigos nossos, ele não se une com esses inimigos e vem contra nós, combater contra nós, vindo guerra. Aleluia, Senhor. Aí ele vai usar uma estratégia para matar todos os filhos homens. É interessante que me chama a atenção que quando ele vai falar aqui no versículo 10, que ele fala: usando certamente para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que vindo guerra, ele também se ajunte contra nossos inimigos e peleje contra nós. A preocupação dele era nem somente porque o povo estava crescendo, porque o povo estava muito numeroso, ele já estava preocupado. Só que a preocupação dele era que o povo se ajuntasse. Sabe o que a Bíblia está falando para mim e para você nesta noite? É sobre união. É sobre união, porque não adianta, pode ter um exército que for, mas se não tiver união, de nada adianta. Temos que ter união, porque pelo meio da união a presença de Deus se manifesta fortemente. Lá no Salmo 133 vai falar também: a qual suave é que os meus vivam em união. Aleluia, ele vai completar, aleluia, não sai mais para frente. Vai falar, aleluia, que é como óleo precioso, aleluia, sobre a cabeça de Arão, e que desce até a barba de Arão, e até a hora das suas vestes. Aleluia, sabe o que ele está falando? Glória a Deus. Aleluia. Quando estamos unidos, a presença de Deus se manifesta fortemente. Aleluia. Dentro da união, no meio da união do povo de Deus. Então a preocupação deste rei era com a união do povo, não somente que o povo estava crescendo. Porque nós vemos no tempo, trazendo essa palavra para o tempo de hoje, tem muitas igrejas que não tem mais união. Eu estou falando no geral, não estou falando desta igreja, não estou falando de igreja. Mas tem muitas igrejas que não tem mais união. Tem igreja que tem medo, que está prostrado, está caído, muitas das vezes, aleluia, não tem a caminhada. Muitas das vezes tem pecado contra o Senhor. E tem pessoas que medo de levantar, aleluia, o nome. Ele está colocando o seu pecado aos pés. Aleluia, só que Deus trouxe nesta noite para falar: é hora de se unir, é hora de se ajudar. Aleluia, não espera o pecado teu não. Quando eu te levantei, foi para tu orar por ele. Quando eu te levantei, para tu fazer a minha obra, não ficar vendo. Tem pessoas que não
maneira que Deus vai nos usar para ministrar vai ser a mesma maneira que Deus vai usar o pastor Adriano, vai ser a mesma maneira que Deus vai ministrar usar o pastor Fabiano, vai ser a mesma maneira que vai usar o nosso evangelista Eliseu, aleluia, os irmãos. Cada um Deus vai usar de uma maneira, aleluia, então nós estamos aqui para quê? Nós viemos foi para adorar, não foi para lá a maneira não é contra o pregador, não foi para lá a maneira contra o outro não, nós viemos aqui foi para adorar, o problema da mulher, o problema está na casa, adora ele, enquanto você adora ele cuida, enquanto você adora ele está cuidando do teu projeto, da tua família, do teu ministério. Temos que ter mais união, por pessoas que quando vê outra pessoa louvando, está olhando para ver se a pessoa vai errar no louvor. Aleluia. Está olhando para ver se vai errar na administração. Aleluia. Está olhando, está medindo para ver quem prega mais, quem prega menos. Está medindo para ver quem louva mais, quem louva menos. Ei, o reino do céu é diferente. O reino do céu é diferente. Aquele que é melhor aqui embaixo, aquele que é lá em cima. Faça para aleluia. Trazendo uma preocupação com ele era comunhão, e trazendo para o tempo de hoje, que essa palavra está falando conosco, é que a gente tinha um rei e o povo de Deus estava cativo, e trazendo para o tempo de hoje, o povo de Deus que está cativo é alguns que está precisando ouvir a palavra. Vai ser um exército de Deus, o inimigo é Satanás, os seus demônios, eles estão prontos para combater o povo de Deus. Porque não está preocupado com aquele, irmão, que aquele que está fazendo a obra do Senhor. E aqui nesta mensagem que nós vamos ver a revelação que Deus deu dentro desta mensagem é essa. O inimigo é estrategista. Ele vai usar uma estratégia contra o povo de Deus. Quando o povo de Deus está crescendo, ele vai usar uma estratégia contra o povo de Deus. Que ele vai falar, vamos usar contra ele sabiamente. Ele vai falar para as parteiras: pega os filhos homens e mata todos. Todos que nascerem. Por que ele manda os homens? Porque naquele tempo os homens iam para a guerra. Os homens eram que iam para a guerra. Eram os que serviam para combater na guerra. E ele fala que vamos usar sabiamente para que não venha o nosso inimigo. E ele se junta contra o nosso inimigo para combater contra nós. O que é que ele está dizendo dentro desta palavra? Dentro da palavra que Jesus fala: aquele aleluia que não é por nós e contra nós. E aquele aleluia que é por nós, aleluia. Aleluia, porque ele existe. Aleluia. Aleluia, Senhor. Existe algo no mundo espiritual, o qual nosso Deus, Ele está olhando com os seus olhos como chama de fogo. Ele sabe quem está trabalhando para o rei e quem não está trabalhando para o rei. Ele sabe exatamente quem está fazendo para se aparecer, quem está fazendo aleluia de coração para Deus. Ele sabe que está sendo tudo anotado pelo anjo. Então olha o que eles têm, daquele povo se unir contra outro rei e combater contra eles. Porque ele sabia que o povo de Deus, quando se une, quando o povo de Deus está unido, orando ao Senhor, aleluia, orando pelo outro, Satanás ele não tem poder para vencer o povo de Deus. Ainda que alguns estejam fracos, a palavra de Deus fala que por isso que a palavra fala que nós temos que suportar. Temos que suportar a fraqueza dos nossos irmãos, orando um pelo outro, perseverando na oração. Aleluia. E aí eles falam: vamos matar os homens. Os homens que vai combater na guerra. Só que trazendo para o tempo de hoje, Deus não está falando conosco só de homem, que é só homem que serve na obra dele. Ele não está falando que é só os homens que vai combater na guerra, porque aqui a guerra não é carnal, a guerra que é espiritual, a guerra que nós estamos participando da guerra que Deus chamou para você, a não é para a peleja, não é uma peleja, não é carnal, é uma peleja espiritual, a não é toda aquilo que Ele está falando, é sempre aquele que arregaça a sua manga para a peleja, que se disponibiliza para pelejar, aleluia, contra o inimigo, aleluia, do povo de Deus, aleluia, por isso que Ele vai falar, matar os homens. Os homens é aqueles que vão para a peleja. Aí muitas das vezes você fala: não vou pelejar não, porque eu não sei pregar, eu não sei louvar. Só que Deus não está chamando ninguém capacitado. Deus está chamando pessoas corajosas, aleluia, que se disponibilizam na peleja. Pessoas, aleluia, que estão ali, aleluia, pronto para fazer aqui, Senhor. Eu não sei louvar, eu levo bonito, eu não prego bonito, mas eu estou aqui para fazer para o reino, eu estou aqui para fazer para ti, Senhor. Eis-me aqui, usa
tinha as parteiras que temiam a Deus. Aí as parteiras temendo a Deus, o que é que faz? Ela não mata os filhos homens. Ela não mata os filhos homens. E o rei ele vem falar com ela, com as parteiras: por que você não tem ordenado o que eu ordenei, que você não fez como eu ordenei, que não matou os filhos? Aí ela falou, ela responde para o rei: porque tem vida. As mulheres, as hebreias, elas têm muito vigor. Elas, quando eu vou lá para matar a criança, ela tem dado luz à criança, tem dado vida à criança, não dá tempo. Aleluia, Senhor. Sabe o que é que Deus está falando para mim, para você, nesta palavra? Deus está dando estratégia. Porque essa parteira, ela poderia ficar sem palavras perante o rei. Ela poderia ficar sem saber o que falar perante o rei do Egito. Assim a gente ia ser fato da terra. Deus está dando estratégia, sabe por quê? Porque enquanto o inimigo vem com a estratégia dele, enquanto o inimigo vem com a farinha, você já está com meio ponto esperando, rapaz. Enquanto o inimigo está pensando, aleluia, que acabar com a tua família, que acabar com o teu ministério, aleluia, Deus está removendo, aleluia. Aí ele vai mudar a estratégia, porque o inimigo ele não cansa, ele não cansa de ser inimigo, ele não cansa de tentar ceifar a vida, ele não cansa de tentar destruir com a nossa vida, ele não cansa. Ele não cansa, que o nosso Cristo também foi assim. Lá no deserto, quando ele foi tentado, fala pelo Satanás, lá no deserto, quando ele jogava a estratégia de Cristo com ele, tentava outra. Aí agora ele vem tentando outra estratégia. Ele fala agora o seguinte: pega todos os homens e lança no rio. Lança todos os homens no rio. Ele vai, começa a lançar as crianças no rio. Eu estou adiantando a mensagem que vai dar tempo de entregar tudo. Aí lança as crianças no rio, começa a matar os meninos. E ali dentro, quando eles começam a matar os meninos, jogam os meninos no rio, nasce Moisés. Veja que Moisés nasceu numa época muito difícil. Moisés nasceu num tempo mais difícil de ele ver a sobrevivência, porque era um tempo que as crianças estavam todas as crianças morrendo. Ali dentro do Egito não tinha como escapar. Era uma coisa impossível diante dos olhos dos homens. Era muito impossível para o natural, que precisava dar um sobrenatural para guardar a vida de Moisés. Só que Moisés, na vida de Moisés tinha uma promessa. Deus enfrentou uma promessa na vida de Moisés. Deus escolheu Moisés para resgatar aquele povo que estava cativo. E quando Moisés nasce, a Bíblia vai falar que a mãe de Moisés vê que Moisés era formoso. E ela pega este menino, faz uma ânca ali de juncos ali, e coloca tipo um cesto num barquinho e coloca no mar. E coloca o menino lá no mar e solta ele naquela marezona. Agora imagine você, o menino ali no rio. A Bíblia fala que a irmã do menino, ela ficou sonhando de longe para ver o que ia acontecer com o menino. Ela ficou avistando de longe para ver o que ia acontecer com o menino. E ali veio a filha de Faraó. E ela vai se banhar, ela está ali com os seus donzelas ali, beirando o rio. E ela vai se banhar ali no rio. Aleluia, vai usar os seus afazeres. E a Bíblia fala que ela vê a criança. Quando ela vê a criança, ela fica toda feliz. Ela pega a criança. E ela sabia que naquele momento, ela era a época que estavam todas as crianças morrendo. Ela sabia que aquela criança era hebreu. Aleluia. E ela vai pegar esta criança. E aí a serva dela fala: quer que eu vou chamar alguém que esteja amamentando, como as mulheres tinham dado a luz, que não tinha filho, tinha leite para amamentar esta criança. E ela vai, pega esta criança, ela fala: vai lá chamar. E esta serva dela vai lá, leva esta criança para a mãe amamentar. E quando ela entrega esta criança na mãe da mãe, porque a serva, quando chamou, é interessante isso, é que a serva não conhecia, não sabia. Só que ela chamou a mãe da criança. Imagina aquela mãe, aquela tristeza daquela mãe de ter que soltar aquela criança. Imagina a dor no peito daquela mãe. Quem é mãe deve imaginar uma coisa dessa, na situação que ela estava toda ali agora. Dizendo para ela que soltar o seu filho. Só que a Bíblia não fala. Mas eu creio que aquela mãe, ela acreditava, ela tinha fé em Deus, que ela chegava ao ponto de dizer: aleluia, aleluia, eu não estou cuidando dela mais, não está sendo mais cuidado, mas eu creio no Deus que se aleluia, o Deus do Pai Filho,
intensidade da nossa fé é o que muda. Mas Deus ele não mudou. Ele muda. E esta mãe, imagine esta mãe ali no desespero dela, dor que essa mãe sentiu de soltar esta criança naquele rio. Só que ela confia em Deus. Aí o que acontece? Aí chama a própria mãe. Chama a mãe da criança. E agora quando eles vão entregar esta criança para a mãe, entrega a criança e ainda fala que vai dar o salário de todo mês para esta criança. Vai entregar o salário, ou seja, isso aqui Deus está falando, sabe o quê? Aqui é algo que eu não sei que você perdeu. A revelação de Deus é essa. Aqui é algo que muitas das vezes pode ter sido algo que Deus se prometeu. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu. Muitas das vezes Deus te prometeu, te fez uma promessa e você recebeu a promessa. Aleluia, como utiliza, aleluia, você, aleluia, Deus foi. Você perdeu, aleluia, aquilo que Deus te prometeu. Aleluia. Só que Deus trouxe nesta noite para falar para você. Aleluia, aquilo que eu prometi. Aleluia, que o inimigo tenta ceifar. Aleluia, que o inimigo tenta tirar. Aleluia, ele quer tirar. Ele quer tirar como ele fez na vida de Jó. Aleluia, aleluia, eu te entregarei tudo todo. Aleluia. Esta mulher estava recebendo sua criança de volta. Mas ela também estava recebendo salário para criar agora o próprio filho. Só que a vida de Moisés tinha muitas provações, muita luta, porque Moisés estava sendo preparado. Como foi no louvor aqui, Deus está em silêncio. O louvor falou aqui nesta noite, eu estou em silêncio, mas estou te vendo, aleluia. Aleluia, eu sei o que você está passando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 A presença de Deus é forte. Aleluia, Jesus. Aleluia. E aí o que acontece? Esta mãe ela pega este filho e ali dentro do Egito ela vai guardar essa criança durante 3 meses. Os exércitos ali de Faraó poderiam chegar a ouvir o choro da criança. Não via choro, não via nada, tudo silêncio. Sabe o que é isso? Deus guardando, Deus protegendo, Deus dando livramento, aleluia. Muitas das vezes você está preocupado, eu não sei qual a preocupação, se é com teu filho, se é com tua filha, eu não sei, aleluia, se é aqui atrás das grades, só que Deus aleluia está cuidando, ainda que não pareça, Deus está cuidando. E aquela criança ali, quando passar os 3 meses ali, aí entrega agora para a filha de Faraó. Esta criança agora vai ser criada, aleluia, no meio dos egípcios. Os que eram contra o povo de Deus. E eu estou quase finalizando. Vai ser criada ali no Egito. Só que ali dentro do egípcio, ele certo dia Moisés vê o egípcio batendo no hebreu, forçando carga pesada no hebreu. E sabe o que é que ele vê, o que é que ele faz? Ele vai lá, Moisés fica furioso, e ele vai e mata esse egípcio, mata o egípcio para defender o hebreu. Note que ele estava sendo criado, ele já estava grande, ele estava sendo criado pelo povo egípcio. Só que o sentimento de Moisés de hebreu nunca saiu dentro dele. Moisés não estava no meio dos egípcios, só que ele estava defendendo os hebreus. Aleluia, contrário que muitas das vezes nós vemos, aleluia, como já foi dito nesta noite. Tem pessoas que estão vendo, aleluia, pessoas caindo. Tem pessoas que estão vendo pessoas se afastando da igreja. Tem pessoas que estão vendo, aleluia, falando muitas coisas, aleluia, está errado, aleluia. Só que Deus, aleluia, nos levantou, não foi para nós apontar o dedo, não foi para nós caluniar, não foi para nós falar mal, falar mal de fulano, falar mal de ciclano. Mas antes que nós veio parar para mim de ciclano e de fulano, pelo menos foi para isso, rapaz. Foi para nós orar, foi para nós ajudar quem está caído, foi para nós ajudar quem está prostrado, rapaz. Vamos deixar essa parte de caluniar da brincadeira para Satanás, que já tem Satanás que é muito mais fazer esse serviço. Mas foi um chamado, foi para isso, para levantar. Porque o próprio Deus, no dia do juízo final, julgará todas as almas, nada passará em branco perante os olhos do Senhor. Aleluia, Senhor.
E Moisés ele vai matar esse hebreu em terra na areia. Moisés enterra ele mata o egípcio em terra na areia. Aí quando era no dia seguinte, Moisés achando que ninguém tinha visto. Aí agora estavam dois hebreus brigando. Dois hebreus. Povo de Deus contra o povo de Deus. Batendo cabeça. Aí Moisés vai lá, que Moisés já tinha um sentimento de líder, já na liderança, que lá para frente você vai ver que Moisés vai estar liderando o povo de Deus com aquele sentimento de líder. E Moisés vai para quê? Para exortar o que estava errado e injusto. Quando Moisés começa a exortar aquele justo, o injusto se levanta contra Moisés e fala, trazendo para o tempo de hoje, com a linguagem simplificada, Moisés está falando: que moral que tu tem para falar de mim? Que moral que tu tem para falar de mim? Tu acha que eu não vi? Estou matando aquele egípcio lá, enterrando na areia. E Moisés temeu. Moisés temeu quando este hebreu falou isso aí. Ele falou: certamente esse negócio foi descoberto. E é isso. Às vezes o povo de Deus está batendo cabeça. Está faltando mais um pouquinho de união. De nós procurar orar mais pelo outro. Orar mais pelo outro, porque Deus não trabalha no meio da desunião. Que Deus mais gosta de sair, por isso que fala. Nós estamos numa peleja, nós estamos numa guerra, vivendo uma guerra espiritual. Quanto mais nós for contra o nosso irmão, a guerra vai ficar mais pesada ainda. E quanto mais nós orar pela vida do nosso irmão, nós for falar do nosso irmão, a guerra vai ficar mais suave. Vai ficar mais suave, porque no Salmo 33 fala como igual suave é. Os irmãos é suave, é mais suave do que? Porque eu estou orando pela sua vida e você pela minha. E ele vai estar falando, debatendo cabeça um com o outro. Aí Moisés, o rei agora queria pegar Moisés. Aí Moisés foge para a cidade chamada Mídia. E ali estavam as mulheres ali. As filhas do sacerdote daquele lugar, daquela cidade, estavam dando água para os seus animais. E vemos os homens ali, os pastores daquele lugar, começam ali a querer fazer mal para aquelas mulheres. E Moisés defende aquelas mulheres, pai. Moisés defende aquelas mulheres. E depois a mulher volta para casa e o pai dela fala: por que você não chamou? Ela conta a história, o pai dela fala: por que você não trouxe ele? Aí Moisés vai morar com esse povo. E dali Moisés ali agora casa agora com aleluia, Senhor. Casa agora com Cipora, com a mulher chamada Cipora. E Moisés tem um filho. Aí Moisés estava vivendo a sua vida bem tranquilo. Só que Moisés tinha um chamado. Veja que Moisés estava com pecado. Moisés estava com pecado de homicídio, que ele tinha matado o egípcio. E Moisés estava vivendo tranquilamente. Só que certo dia, quando Moisés vai pegar uma rebanho de ovelha do seu Jetro, do seu sogro, e Moisés vai no Monte Horebe, no Monte de Deus. Quando chega lá no Monte de Deus, é onde nós lemos a passagem que nós lemos da sarça ardente. Aparece ali o anjo do Senhor, tocando em fogo ali, com chama de fogo, e queimando a sarça. E só que a sarça não se consumia. O fogo queimava, só que a sarça ela não se consumia. Aí naquele momento ali Moisés, sendo pecador, Moisés estava vendo aquela visão. Moisés fala: eu me virarei para ver aquela visão. E Moisés se vira. Aí Moisés querendo ir para poder ir mais adiante, porque a presença de Deus está chamando Moisés. A presença de Deus era tão forte ali naquele monte. Aí que Moisés não queria nem saber se ele era pecador. Ele só queria saber que ele queria só chegar à presença de Deus. Eu me virarei para ver aleluias. Porque com aquela chama ela queima. Aleluia, está queimando, mas não está se consumindo. Aleluia, Senhor. Aí agora que Deus brilha no alto do céu e fala: Moisés, não te chegas para cá, Moisés, pois o lugar que tu pisa é terra santa. Tira a sandália dos teus pés, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. O que Deus estava falando para Moisés ali, Deus estava cobrando a Moisés, porque Moisés ele tinha um pecado. Só que Deus estava ensinando, porque aquele para ensinar não precisa humilhar ninguém. Deus estava ensinando Moisés, mas ensinando, aleluia, mostrando para Moisés, aleluia, a sua glória, mostrando Deus se manifestando para Moisés. Tem muitas pessoas que falam fora: Deus não se manifesta para pecador, não. Deus não se manifesta, não. Da minha vida ele se manifesta, porque eu sou um santarrão. Da minha vida ele se manifesta, porque eu leio a Bíblia. Da minha vida ele se manifesta, porque eu jejuo muito, porque eu oro muito. Esquecendo, aleluia, que quando Deus mandou seu único filho, aleluia, não mandou, aleluia, para aquele, aleluia, que eu sou justo. Não, ele mandou para os pecadores. Ele
presença dele. A palavra de Deus é de sair. Tem pessoas que quando Deus começa a falar com Moisés, tira a sandália dos meus pés, imediatamente eu lembrei de Jesus Cristo falando: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Ou seja, nós temos que desfazer primeiramente do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade, porque Deus chama, e a palavra do Senhor também fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aleluia. Deus está chamando o pessoal nesta noite para renunciar, e que Deus vai fazer coisas grandes, como falou no louvor, através dos louvores. Tem pessoas que têm chamado de Deus, está enterrando o seu chamado. E a palavra do Senhor fala no livro de Apocalipse, que aquele que Deus dá os talentos no dia do juízo final não vai querer. Aquilo que Deus entregou a mim, aquilo que Deus entregou para você, tem pessoas que estão ganhando para ganhar almas para o Senhor, tem pessoas que estão enterrando. Tem pessoas que estão enterrando, tem pessoas que falam assim: ó, eu não sei louvar, como é que eu vou louvar? O Senhor quer que eu louve? Aí Deus levanta a voz: não, você vai louvar na minha presença. Outro fala: você vai pregar na minha presença. Eu não sei pregar, como é que eu vou fazer? Antigamente eu não sabia nem contar um testemunho, eu começava a gaguejar, louvar. Então eu sabia, sempre gostei de louvar, de cantar no mundo lá fora, mas aprendi a louvar dentro da igreja. E Deus me capacitando. Deus está aqui, me capacita o homem. Deus não quer ninguém capacitado. Aleluia, Senhor. A palavra no livro de Êxodo 4:2 fala: aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pois agora vai, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Deus é quem chama o homem. Deus chamou Moisés não sabia falar. Moisés estava falando para Deus e não sabia falar. E Deus chamou Moisés para capacitar, para fazer uma grande obra. E assim Deus vai fazer na tua vida também. Assim Deus vai fazer no teu ministério. Eu não sei lembrar o que Deus te chamou para você fazer, mas Deus ele vai te capacitando dia após dia. Dia após dia, Deus é quem capacita o homem. Então Deus se manifestou a Moisés no meio daquela sarça ali. E depois daí Deus se mostrou, por isso que Deus vai falar para ele mais para frente: eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, ele está dizendo: eu sou mesmo. Eu sou mesmo naquele tempo lá, aquele mesmo que fez aquelas maravilhas na tua vida. Eu sou o mesmo que fez eu, que falei hoje, falei sempre, quando você estiver comigo, quando você estiver do meu lado. Aleluia. Acho que é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer a igreja. Eu só vou perguntar para as irmãs nesta noite, que Deus colocou no meu coração, se tem alguém, aleluia, nesta noite para Jesus. Pai do Senhor, tem alguém nesta noite para Jesus? Tem alguém, aleluia, que quer aceitar Jesus, que ainda não aceitou, aleluia, o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Nesta noite, se alguém por algum momento tropeçou, aleluia, se entristeceu na obra, parou de fazer a obra, aleluia, quer fazer uma reconciliação com o Senhor nesta noite, tem alguém para o Senhor? A palavra do Senhor diz: aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei ele diante do meu Pai que está no céu. E aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei ele diante do meu Pai que está no céu. A palavra de Deus é uma só, mais simples. Tem muitas pessoas pregando o evangelho distorcido, para dizer que Deus vai dar carne, que Deus vai dar calma, que Deus vai dar Deus da vitória, sim. Mas nós temos que andar firme e rente à presença dele. Aleluia. Se não tem ninguém para Deus, eu já agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor.